Olá, nós vamos começar agora nossa aula sobre memória, emoções e motivação. Essa aula é para substituir 3 aulas que são do terceiro período de medicina. Como todos os 3 assuntos são muito relacionados, eu os coloquei dentro de uma aula que vai ser um pouquinho mais longa. Então, eu vou salvar aqui essa aula como vídeos separados, tá legal? Vamos continuar então. Vou começar primeiro com uma brincadeirinha com vocês. Eu quero agora que você não anote, né? Então, eu quero só que você tente armazenar na memória as palavras que eu vou listar daqui a pouco. Não é assim, para a brincadeira dar certo, para a gente ver se o que a gente vai falar é verdade, para a gente testar isso, eu preciso realmente que você não anote, que você apenas tente guardar na memória, ok? Então vamos às palavras: bala, azedo, açúcar, amargo, bom, sabor, dente, agradável, mel, refrigerante, chocolate, coração, torta, comer, bolo. Mais uma vez: bala, azedo, açúcar, amargo, bom sabor, dente agradável, mel, refrigerante, chocolate, coração, torta, comer e bolo. Ok? Muito bem, a gente esquece isso por um pouquinho e vamos ao resto da aula. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que parte do que a gente vai conversar aqui está dentro dos domínios da cognição. Então, o que seria a nossa cognição, na verdade, é uma função complexa composta de várias características. 3 dessas características nós já estudamos a fundo no período passado, que são a percepção, que são todos os sentidos que nós estudamos, todos aquelas capacidades de perceber o mundo e o nosso próprio organismo. A ação, que é toda a parte motora que nós estudamos, que inclui tanto os sistemas motores quanto os sistemas de controle motor. E a atenção, que também faz parte de você estar mais apto a receber as informações pela percepção ou não, ok? Agora, 3 coisas que estão nessa aula de hoje também fazem parte dos domínios da cognição, que são a motivação, o aprendizado e a memória. A motivação é, na verdade, aquilo que te move à ação. Então, por isso a palavra motivação, certo? Você tem alguma coisa que te faz executar um comportamento. E o aprendizado e a memória estão relacionados no sentido de que você vai armazenar novas informações no sistema nervoso ou, na verdade, puxar essas informações quando você precisar delas. Agora, tudo isso é influenciado pelas emoções, certo? Então, a gente vai discutir hoje motivação, aprendizado e memória e emoções, motivação, aprendizado e memória dentro dos domínios da cognição e o papel das emoções influenciando essas diferentes funções. Muito bem, não é para pausar o vídeo agora não. Mas eu quero que quando esse sinalzinho aparecer, você pause o vídeo e responda a questão, que vai aparecer daqui a pouco. Então, ao longo dessa aula, a gente vai ter vários momentos em que vai ter esse pause o vídeo. Então, eu quero que você pause o vídeo, você tenha caneta e papel na mão
e que você realmente responda no caderno a essas questões que vão aparecer. Por quê? Porque isso faz diferença para o seu aprendizado, ok? Então não é à toa, não é uma brincadeirinha à toa, não. Isso vai fazer diferença para o quanto você vai reter dessas aulas que a gente vai ver aqui. Então, se você não tem ainda papel e caneta na mão, pausa o vídeo agora, vai pegar esse papel e caneta, volta daqui a pouco e dá uma olhada na questão. Nossa primeira questão é: liste os 6 domínios da cognição, sem voltar, sem ir para o slide anterior, ok? Agora você pode pausar o vídeo. Muito bem. Nós vamos fazer pequenas revisões rápidas sobre coisas que a gente já viu nas nossas aulas, que é para ajudar a gente no raciocínio aqui dessa aula de hoje, ok? Então, a primeira revisão super rápida que nós vamos fazer é sobre os cortes associativos. Os cortes associativos, como você deve se lembrar, são 3. O parieto occipital, ou parieto occipitotemporal, que é aquela área que fica nessa triangulação entre informação, recepção de informação somática, recepção de informação visual, recepção de informação auditória, tá? A segunda área é a área temporal associativa, que fica aqui, e a gente tem a área pré-frontal associativa, que fica aqui no lobo frontal, ok? Vamos ver rapidamente, lembrar rapidamente as funções de cada uma delas. Em relação ao lobo parietal, primeiro, lembrem-se que ele é um córtex associativo que lida com informações sensoriais. Então, ele tem uma grande relação com o nosso foco, com a nossa atenção. Por exemplo, para ilustrar isso, eu tenho essa imagem aqui, que é cheia de detalhes. Se eu fizer isto, vocês já vão ter a sua atenção direcionada para uma parte específica da imagem. Então, na verdade, o que vai acontecer é uma filtragem do restante e a possibilidade de você focar em uma informação de interesse. Isso faz parte das funções do lobo parietal. Lembrando também que a gente tinha a negligência contralateral, síndrome da negligência contralateral, quando existiam lesões no parietal direito, né? Então, o que caracteriza essa síndrome? A pessoa, ela negligencia um dos lados do mundo, ou dela mesma, né? Dependendo da gravidade da situação, da lesão. Nesse caso aqui, a gente tem exemplos de desenhos que foram feitos por uma paciente que apresentava síndrome da negligência contralateral, uma síndrome visual, né, no caso dela, onde ela realmente, apesar dela conhecer que o que era um relógio, que o relógio tinha todos os números de 1 a 12, na hora de copiar esse relógio, ela desenhava, ela copiava mais, com mais detalhes, ela enriquecia mais a imagem dela do lado direito. E ela ignorava os detalhes do lado esquerdo da imagem. Isso é visto no relógio, isso é visto no caso dessa casinha, isso é visto em muitos casos. A gente discutiu, queria que vocês se lembrem, que dependendo do caso do paciente, ele pode inclusive começar a negligenciar o próprio corpo, né? E que isso também é passível de tratamento. Então, a pessoa pode, com treinamento, ter consciência desse problema e melhorar isso ao longo do tempo. Lembra, gente, que é uma revisão super rápida, tá? Então, óbvio que nós não vamos entrar em detalhes aqui. O segundo é o lobo temporal, e essas imagens estão aqui para a gente lembrar o quê? O lobo temporal, ele tem uma função de categorização, de dicionário de palavras, né? Uma função muito semântica aí. Ele tem função de reconhecimento de coisas, de pessoas, de objetos, categorias de coisas ou coisas específicas. Então, por exemplo, isto aqui é um cachorro, ou este é o meu cachorro. Então, você sabe quem é quem através da função do lobo temporal. Pessoas que têm
Pessoas que têm lesão no lobo temporal, elas apresentam o que a gente chama de agnosias. Essas agnosias, elas também podem ser relacionadas a sentidos específicos. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma agnosia visual, ou seja, não saber falar o que é uma coisa só pela visão, mas quando ela pega essa coisa, ela consegue reconhecer. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos uma chave, um porquinho, um passarinho e um trem. E a pessoa, o paciente, ele até conseguia copiar, ele não tinha o problema que a paciente anterior tinha, né? De alguma deficiência de atenção, ou de negligência, alguma coisa na imagem, no campo visual. No entanto, esse paciente não conseguia dizer o que era esse objeto quando ele olhava para ele. Então, a chave ele não conseguiu falar nada sobre ela. O porquinho, ele falou que podia ser um cão ou qualquer outro animal, quer dizer, ele conseguiu reconhecer que era um animal de 4 patas, mas a partir daí ele não conseguiu mais nada. O passarinho, provavelmente pela posição dele, está ciscando, ele achou que pudesse ser um graveto, né? E o trem, ele reconheceu como alguma coisa móvel, ele viu que tinha rodas, mas também não conseguiu dizer que era um trem, né? Então, assim, isso mostra que a pessoa apresenta esse tipo de dificuldade, né? De encontrar o que é aquilo na sua, no que está armazenado na sua mente. E eu sempre gosto de trazer para vocês o caso da prosopagnosia, porque é um tipo de agnosia muito comum e vocês sabem que é o tipo de agnosia que eu tenho, né? Então, o que a gente tem aqui? Faces. Mas vocês percebem que são faces humanas? Eu imagino que todos percebam, né? Agora, você sabe quem é quem nesse slide? Fica difícil. Então, a ideia aqui, e isso não veio da minha cabeça não, isso eu copiei de um especial que vi na televisão, achei muito interessante, é vocês entenderem que existe o reconhecimento de uma face, você consegue identificar, são olhos, é um nariz, é uma boca, é uma pessoa do sexo masculino, do sexo feminino, é uma pessoa de grupo tal, mas você não consegue dar nome a essa face, né? Agora, olha que legal. Bom, você passa agora a reconhecer um monte de gente, se você não tem prosopagnosia, né? Então, o que acontece essa brincadeirinha aí mostra pra gente mais ou menos o que uma pessoa com agnosia passa, né? Ela tem, às vezes, noção do que é aquilo, mas ela não consegue denominar aquilo especificamente, tá bom? Muito bem, agora o lobo frontal, principalmente no caso a região pré-frontal, né? O frontal, ele tem diferentes sub-regiões, mas a gente sempre conversa sobre a relação do frontal, do pré-frontal, com a personalidade da pessoa. Na verdade, ela tem relação com o quanto a pessoa consegue planejar objetivos, o quanto ela consegue ser fiel aos objetivos planejados, o quanto ela consegue ser racional em relação àqueles objetivos, compreender seus sentimentos e sentimentos alheios e usar isso nas perspectivas, no seu planejamento. Então, o lobo frontal é uma área onde existe realmente muita associação com o tipo de comportamento que a pessoa vai apresentar frente a diferentes situações. Por isso ele é tão relacionado com a nossa personalidade. Bom, então aqui a gente tem o exemplo, né, do Phineas Gage, a gente não pode deixar de citar ele. O Phineas Gage era um cara que trabalhava na construção de uma ferrovia e ele sofreu um acidente, e o ferro que ele usava na construção da ferrovia, ele acabou entrando dentro do crânio dele. Aqui é uma foto real do Phineas Gage segurando o ferro que causou a lesão, né, no lobo frontal dele. Então vocês veem aqui um esquema do lado onde a gente vê exatamente a trajetória por onde esse ferro passou e a gente vê que foi afetada a parte medial do lobo pré-frontal, da região pré-frontal do lobo frontal. Agora,
Esse cara, ele teve muita infecção e ele acabou tendo uma perda massiva da região pré-frontal, do encéfalo dele. E o que aconteceu? Ele mudou completamente de personalidade. O relato dos amigos dele era que ele não era mais o Gage, né? Ele era outra pessoa. Ele passou de uma pessoa sensata, que fazia planos de longo prazo, para uma pessoa que mudava de ideia toda hora, uma pessoa que ficava atacando a mulherada, uma pessoa que ficava com raiva à toa. Então, uma pessoa completamente diferente da pessoa que ele era antes, né? Bom, nessa imagem aqui do lado, a gente vê as diferentes regiões que compõem o lobo pré-frontal. Desculpa, a região pré-frontal do lobo frontal, né? Então, a gente vê lateralmente o córtex pré-frontal laterodorsal, ou dorsolateral. Depois, ventralmente, a gente vê o órbito frontal e mais medialmente o ventromedial, né? Cada uma dessas regiões cuida de um aspecto do processamento. É claro, gente, que a gente tem que lembrar que todas essas funções são super integradas, então é difícil você desvincular uma coisa da outra. Na verdade, isso são hipóteses que são cada vez mais corroboradas por diferentes experimentos, com estudo de diferentes pacientes. Mas o caso é, a região dorsolateral, ela estaria mais relacionada com aspectos cognitivos, lógicos, do comportamento. A região ventromedial estaria mais relacionada com aspectos de percepção emocional, né, que influenciam nas suas tomadas de decisão. E a região orbitofrontal mais relacionada com também uma parte de processamento motivacional e emocional. Então, a gente tem aí diferentes aspectos que são processados por diferentes regiões do pré-frontal. Olha aí, mais um desafio para vocês. Quais são os córtices associativos? E explique sucintamente a função de cada um deles. Muito bem. Então, aqui, só para a gente dar uma resumida, a gente vai rapidamente descrever uma função essencialmente integrada do sistema nervoso, que seria o exemplo de uma pessoa estudando com amigos. Então, aqui a pessoa tem o quê? Está lendo um texto, está pensando sobre esse texto, está elaborando uma forma de explicar aos colegas e está explicando aos colegas. Lembrando que a gente tem duas áreas chaves aí, uma que fica no temporal superior e posterior, que é a área de Wernicke, e outra que fica no frontal posterior, que é a área de Broca, ou Broca, diria uma amiga minha. Então, o que a gente faz aqui? A gente vê que quando a pessoa está lendo o texto, ela está olhando, visualizando as palavras. Isso está indo direto no lobo occipital dela, certo? Isso é transferido para os córtices secundário, terciário, chegando então na área de Wernicke, onde há a compreensão das palavras que ela estava lendo. Ao pensar sobre esse texto, ela vai elaborar o que dizer aos amigos, e essa elaboração é feita através da função da área de Broca, e então ela vai falar isso aos amigos, e isso é feito através da área motora, que é aquela área evidenciada em vermelho aí nessa imagem, tá? Então, é uma função integrada. A gente pode, é claro, juntar mais informações aí. Então, a gente pode pensar que para ela estar prestando atenção ao texto que ela está lendo, ela está usando o parietal dela, que para ela compreender palavras, se ela tem um dicionário de palavras na cabeça, para ela compreender os símbolos que representam essas palavras, ela precisa necessariamente do temporal. E para ela planejar, para ela estar estudando com os amigos, para ela planejar estar nessa situação, ela usaria o pré-frontal, ok? Então, e de novo, essa distinção entre áreas, ela é real? Ela é.
Mas nós temos sempre que nos lembrar que em todas as funções, a todo momento, nós estamos usando nosso encéfalo inteiro. Então, está tudo integrado, ok? Eu acho que até o final da aula vocês vão ficar com raiva, mas mais um desafio para vocês. Descreva o processamento da linguagem, mencionando um exemplo de leitura de um livro e explicação para outra pessoa sobre o assunto do livro. Exatamente o que eu acabei de falar. A descrição deve conter as seguintes palavras: lobo occipital, lobo temporal, lobo parietal, lobo frontal, córtex visual primário, córtex associativo, córtex motor, área de Wernicke e área de Broca.